rede de Ideal Espírita, que Jesus e a espiritualidade possam nos auxiliar a retirar da mensagem de hoje tudo aquilo que nós necessitamos, precisamos para mantermos a marcha com a nossa ascensão, o nosso crescimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que é muitos chamados poucos escolhidos, aí tem um subtítulo muito interessante, que é a porta estreita. E fazer assim uma análise muito literal dessa fala, ela acaba assim não trazendo para nós aquilo que realmente necessitamos enquanto espíritos eternos. Porque como a Bíblia, tudo na Bíblia é simbólico, a gente às vezes tem dificuldade assim de entender, né? Porta estreita, porta larga e tal. E algumas interpretações boas, que são pertinentes, se fala entrar pela porta estreita, aquele desmaterializar, eles desligando as coisas materiais, né, ampliando a nossa capacidade de ser desapegado e tal, e que é bacana, e é justamente assim. De vez em quando eu falo para as pessoas que ficar careca é muito bom, porque senão você está desmaterializando. Essa é o nosso, eu sou barbeiro, né? Mas uma das pessoas que ficam, mas tocar, falei, olha, se você analisar a história da humanidade, nesse processo ascensional, mesmo histórico, a gente vem desmaterializando. Então é uma comparação bacana. Mas como a Bíblia ela tem 3 tipos de interpretação, a literal, a espiritual e a mística, numa interpretação um tanto mística, né, assim, como diria os doutores da lei do Sinédrio, para os iniciados, que dava conta de entender mais misticamente, Paulo, o apóstolo, era um desses, né, a interpretação mística é aquela que nos convoca, aquela que nos realmente coloca em intimidade com Deus, porque vai falar de coisas transcendentes, que às vezes escapa ao nosso olhar quando lê. E nessa passagem aqui, esses comentadores, esses estudiosos mais jovens, igual o Haroldo, né, o Rossano Klinge e outros do mesma linha, do mesmo segmento, eles vêm trabalhando assim um diferencial nessas interpretações. E como o nosso tema hoje é a nossa necessidade real, é importantíssimo que a gente adentre esse tema dentro de uma realidade espiritual, mais cósmica, mais abrangente. Então, quando a gente faz uma análise de porta estreita a nível simbólico, a gente então vai entender que porta estreita, além de todo esse processo de desmaterializar, se apegar a um vestido, a um relógio, a um carro, isso é muito bacana, né? Porque realmente isso atrapalha um pouco, né? Ou atrapalha, mas é um empecilho a mais na nossa evolução. Então, se a gente entende essa porta estreita como o nosso entendimento acerca de nós mesmos enquanto espiritualidade, então a porta estreita é uma necessidade real nossa. É uma realidade que nós precisamos construir na nossa mentalidade psíquica, emocional, relacional, para a gente entender que esse corpo, essa existência é um estágio breve. Os Espíritos têm falado para a gente em todos os momentos, em todos os livros que a gente lê, que a existência é um sopro renovador. É só um momento na nossa grande jornada de evolução de espírito eterno. Então, é essa noção hoje de
de adquirirmos a nossa espiritualidade, nos entender enquanto espírito eterno é muito importante para nós podermos conseguirmos assim, dentro dessa existência em que nós temos alguns vícios adquiridos em vidas passadas, para a gente conseguir fazer essa mudança, essa mudança de chave mental, de chave emocional, para a nossa evolução. E quando os Espíritos começam a comentar, essa passagem ela está lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e 14. Mas ela vai estar mais bem explicada lá em Lucas, que é capítulo 13, 23 a 30. Ela é bem mais detalhada. Mas nós vamos ficar aqui com um pequeno trecho que os Espíritos comentam, né? Para a gente. Aí ele fala assim, ó, é estreita a porta, né, da salvação. Que é o que Jesus mandou, quer ser salvo? Salvo de quê? É preciso ter isso, né? Aí tem uma série de interpretações. Mas vamos trabalhar aqui da ignorância. Se a gente já se livrar da ignorância, a gente está sendo bem salvo. O Haroldo trabalha assim, entender o que é salvo. Às vezes você está no mar, ou num lago, com muita água, você está se debatendo, você está em risco, tá? Aí vem alguém e te salva. O que é salvar? É tirar você do risco. Então, quando a gente sai da ignorância, da nossa espiritualidade, consegue entender, aí a gente está salvo. Aí então a gente já pode seguir caminho. Ser salvo não quer dizer que seja, não, então agora eu sou espírita, estou salvo, já vou para o céu. Não, não é isso. Não, o espiritismo ele te tirou da ignorância, ele nos tira da ignorância. Porque a gente entender que a gente é primeiro, filho de um Deus amoroso, que nos criou para atingir um objetivo, não para nascer no ventre e acabar no túmulo. Dependendo de como a gente conduzir, no túmulo a gente vai para o céu ou para o inferno. E pronto, acabou. É uma ignorância muito grande, porque daí é fazer de Deus o amor supremo, a inteligência suprema, máximo de amor, humano, que é humano que pensa desse jeito. Então a gente já sai da ignorância. Ele vai então fala assim, ó, é estreita a porta da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo. É obrigado o homem que queira transpor essa porta para vencer as suas más tendências, necessidade real. Porque a gente ainda, por mais que nós conheçamos, estudamos, vai no peito, ficamos em casa de contrição, né? A gente quer que essa salvação ela seja um passo de mágica. Mas nós temos a lei divina escrita na nossa consciência e todos nós sabemos disso. Que está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Esse conhecimento já nos coloca numa posição de podermos caminharmos verdadeiramente, realmente, naquele caminho que nos coloca de frente a frente conosco mesmo, fazendo um esforço sobre si. E aí é que é importante, acho importante isso, porque é um esforço sobre quem? Sobre mim, na minha condição. Não é sobre o outro, não é sobre o marido, não é sobre a esposa, não é sobre o filho. E hoje a gente vai ouvir muitos comentadores do Evangelho e da doutrina espírita falar isso. Diz respeito a mim. Não interessa o outro. Hoje eu falo isso com muita propriedade, com muita tranquilidade. Eu acho que eu até já comentei aqui de uma outra vez. Meu filho se tornou dependente químico. O Pedro, que hoje está em Somão, ele foi lá na minha cidade várias vezes fazendo um trabalho, com teatro e tudo, porque nós criamos um trabalho de auxílio, apoio ao dependente químico. E nós começamos isso através da casa espírita, mas no caso do meu filho. E a gente sofreu muito, porque primeiro eu tinha consciência de mim mesmo. Eu tinha estudado espiritismo tudo até jeito. Mas ter essa clareza não é algo fácil, mesmo com conhecimento. Por quê? Porque a nossa vaidade, porque o nosso orgulho, nossa, eu sou espírita, sou trabalhador, meu filho é
drogado, meu filho nas bocas de fumo, meu filho foi preso, meu filho foi preso. Não é uma coisa muito fácil. E falo de mim não para fazer autopropaganda, é porque eu acho melhor, é mais importante falar daquilo que eu vivi do que algo que eu não tenho consciência plena. Mas a partir do momento em que eu fui assim, fazendo esse esforço sobre mim, entendendo o que é espiritualidade e individualidade dentro dessa espiritualidade, eu consegui me organizar, acalmar e entender. Porque se a gente não faz esse esforço sobre nós, para que nós mesmos possamos ter essa consciência da minha espiritualidade, que eu sou um ser também em um processo evolutivo crescendo, eu nunca vou dar conta de enxergar o outro, por mais que ele é meu irmão, por mais que ele é meu filho, por mais que ele é meu marido, minha esposa, porque daí eu quero mudar ele. E aí é um grande equívoco dos pais. Aí Freud vai trabalhar isso muito bem, quem já teve a oportunidade de dar uma aula, Freud vai falar. O tanto que pais têm uma influência muito grande nos filhos e rege a vida dos filhos para sempre. Começando da primeira infância, que é dos 0 aos 6 anos, aí o filho, tudo. Hoje, na nossa idade, a gente fica todo cheio de dedos, de milímetros, por falta por carência, por não ter entendido algumas frustrações que eram para os nossos benefícios. Então, a nível espiritual, é importantíssimo a gente ter essa consciência, que é uma necessidade nossa enquanto seres, real, de nos compreendermos, de termos essa convicção, porque daí você passa a exigir do outro. Eu, por exemplo, depois de um certo tempo, eu falei, bom, meu filho, conversei, sentei, então, daqui para frente, eu, enquanto seu pai, vou sofrer horrores, enquanto seu pai carnal, mas seu pai real é Deus, e ele te dá toda a liberdade para você fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Só não nos envolva, nem a mim, nem sua mãe. É você para lá. E aí é uma coisa interessante. Na Bíblia fala assim, ó. E fulano virou a face para Deus. E o hebreu, né, o povo virou a face para Deus. Quando eles vão lá para o exílio e tudo, né, vão para o Egito como escravo, é como se eles virou a face. Virou a face. A gente vira, mas Deus não vira. O que Deus não faz e a gente quer fazer nesse processo, daí é das relações, estou falando de filho, mas é com marido, com esposa, com pai, com mãe, com amigo. Assim, ó, Deus não fica fazendo assim para tentar acompanhar, para a gente ficar olhando, não. Ele tem o propósito dele é aqui. Se eu sair do foco, o problema é de quem? Meu. Deus não corre atrás. Mas ele espera, porque ele sabe que a hora que a gente sentir falta do olhar dele, da proteção dele, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa volta e estar frente a frente, na face de Deus de novo. E a face de Deus é o que para nós? O amor. O amor de Deus jamais nos abandona, que é a lei divina. Eu sempre comento perguntas, mas nós precisamos caminhar em acordo com a lei divina. Qual é a lei divina? O amor. Necessidade real. Para esse esforço. Nesse sentido, eu gosto muito de lembrar da Maria Madalena. Maria Madalena é uma personagem muito enigmática do Evangelho, né? Ela tem uma mençãozinha muito pouco e a gente só fica sabendo disso porque o Haroldo elucidou muito para a gente. Ele faz o comentário nesse capítulo 20, né, que está no Boa Nova, que é Maria Madalena. E ele fala que lá em Lucas tem uma passagem assim rápida aí que menciona uma mulher que chora muito, muito, muito aos pés de Jesus, pega um óleo que na época era caro, óleo naquela época, um óleo perfumado era caro. Hoje você vai comprar um perfume aí, você faz que você tem que pagar um salário mínimo de perfume. Hoje, imagina a época de Jesus, algo que é ouro, né? Ela pegou aquilo tudo e jogou no pé dele, que ele tinha andado no deserto de Israel. Eu sei que tudo é simbólico, depois tem todo. Mas ela enxugou com os cabelos, chorava e chorava. Aí o Haroldo
faz uma alusão de que ela é a Maria Madalena, que naquele momento ela estava, o perfume cara era que ela usava para se produzir, para estar bem vista, bem cheirosa, né, para a prática que ela fazia. Então ela jogou fora tudo aquilo, lavar nos pés de Jesus. Eu me liberto. E é muito emblemático, por quê? Porque aos arredores ali de Cafarnaum, aqui na narração do Bert Campos, na psicografia de Chico Xavier, ela ouviu notícias de um homem diferente, que estava falando e falava muito de um reino, e que para atingir esse reino era de amor. E o que ela mais tinha vontade e desejo era de amar. Era de amor. Ela necessitava de amor. Necessidade real nossa. E aí então ela ficou sabendo que ela estava numa cidadezinha ao redor de Cafarnaum, ali perto do lago de Genezaré, e foi. Ouviu uma fala dele, uma pregação. E ela ficou encantada. Né, com as falas dele, desse rei, desse amor. E como Jesus tem um magnetismo muito grande, né? O pessoal que já frequentou a casa do Chico diz que assim, 1 quilômetro antes de chegar lá nele mesmo, você já sentia a vibração. As pessoas entravam assim, naquele raio, começavam a chorar. Ninguém sabia por quê, mas porque estava sobre, vamos falar assim, um Wi-Fi livre da vibração de amor do Chico. Agora imagina Jesus. Então ela sentiu aquilo, sentiu o quão importante era aquelas palavras. Era a vivência daquele homem marcante, que não só, né, não vou falar o homem, mas um espírito evoluído, de primeira grandeza, um Cristo. Ela conseguiu captar essa vibração e se propôs a buscá-lo. E os diálogos deles, eu sugiro, capítulo 20 do livro Boa Nova, se tiver oportunidade, né, de ler. Aí a gente vai entender o que é a gente ampliar a nossa consciência para entender o que é real para nós, enquanto espírito eterno. Entendendo o que é espiritualidade. Porque a gente confunde espiritualidade com espiritualismo. Espiritualismo, gente, católico evangélico todas as religiões são espiritualistas, que acredita que após a morte a gente continua. Ou que vai para o inferno, ou que vai para o céu, ou que vai dormir, esperar, levantar e Jesus fazer aquela separação. A gente acredita em alguma coisa. Agora, espiritualidade é algo totalmente diferente. Quando a gente entende o que é espiritualidade, é a nossa condição de seres espirituais, um espírito eterno, fazendo uma trajetória evolutiva, em que todas as nossas ações vão gerar consequências negativas ou positivas. Isso é tão importante, porque a gente fica muito com as negativas. Tem vezes que você vai ouvir umas palestras, umas falas, que vão falar tanta coisa negativa que a gente assusta. Fala para falar de causa e efeito, mas a causa e efeito é positiva também. Aliás, se a gente entender, ela vai ser mais positiva que negativa, porque a gente começa então a fazer essa mudança. Então ela foi ter com ele, ela foi ter com Jesus. E aí narra, né, assim, umas narrações que fala que quando ela chegou, né, ela foi encontrar ele na casa de Simão. Simão era rígido, duro, né, ainda era preconceituoso, ainda não tinha sido trabalhado pelas durezas depois que Jesus partiu. Mas ela foi. E a hora que ela encontrou, né, ela já olha assim, fala, ó Senhor. Aí a hora que ela fala Senhor, ele já fala, ó Maria. Aí ela assusta, não me conhece. Aí ela perguntou, mas tu me conheces? Ele fala, ó Maria. Eu sou um bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e amo. E a chamo por nome. É Jesus, gente, é o governador do planeta, é o Cristo. Não é fantástico isso? Aí então, só isso já causa um impacto. E aí ela comenta com ele, né, de que foi, de que eu ouvi e tudo, e fala para ele da questão do amor, né, e tudo.
E aí lá embaixo, aqui logo no início, né? Jesus fala para ela da necessidade do amor, tudo, num processo de renovação, de transformação, mudar a chave, para sair daquelas buscas muito prazerosas de corpo físico, de dinheiro. E aí ela entende isso, aí ela vai e fala assim, que ela fala assim, Senhor, eu tenho amado muito, mas no entanto, eu ainda tenho sede de amor. Eu amo, assim, porque a gente confunde. Eu falei isso da maneira direitinho. Porque a gente fala em amor para nós, quando a gente fala na nossa ainda pequenez, é normal. E é um estágio rudimentar da grande jornada nossa. Amor para a gente abraçar, beijar, transar, é isso. Casar, né? É isso. E é mesmo, porque é assim que a gente vai exercitar mais amor para Jesus, que é outra coisa. Amor para Jesus é você entender o outro, é você estender a mão para o próximo, é você estar pronto para servir. Aquela questão, né? 886 do livro dos Espíritos. Peraí, eu falo muito, né? Tem que olhar. Aí ela vai e fala assim, aí ele vai e fala assim para ela: sim, Jesus, respondeu Jesus, tua sede é real. Só isso aqui já está avançado. Olha, Maria, até que é consolador para a gente, porque às vezes a gente quer amar mesmo, quer ser amado e quer amar, mas de todo jeito que a gente faz nas relações, eu estou sofrendo de ciúme, eu estou sofrendo porque eu estou sendo vítima de posse, alguém quer ter posse de mim. Então as relações são doentes, porque a gente ainda não entendeu o que é esse amor. E então a nossa sede de amor é real. É uma necessidade nossa. Tem uma questão do livro dos Espíritos, que eu não me recordo agora qual, que lá no comentário de Kardec ele fala assim, porque todos nós fomos criados para amar e ser amado. É Deus. Deus criou a gente para amar e ser amado. Então essa nossa sede é muito justa. É muito justa. Com o advento do Espiritismo, que nos coloca nessa direção espiritual mais assertiva, quando ele trabalha a porta estreita, ali no capítulo 18, a gente já começa a ampliar essa questão de amor. Porque lá no Mateus mesmo ele fala, né, assim, Jesus fala, porque os bandidos não amam os bandidos, os de vida torta não amam os de vida torta, isso aí todo mundo faz agora. O amor real é igual, é o amor de Deus que faz nascer o sol sobre justo e injusto. Não tem distinção quando você entende o que é amor real. E aí a nossa vida fica leve, ela fica suave. Porque eu vou trabalhando em mim, e aí o outro ele vai convivendo comigo, observando. Para fazer aquele link com meu filho. Hoje, meu filho tem 34 anos. Quando você ia lá, ele tinha uns 13, 14, né? Você vê, já tem 20 anos, né? Hoje, ele assim, tem lá seus vícios com a bebida, com o cigarro, por exemplo, com a droga mais pesada. Ele está limpo. Ele era magro, eles querem pautão, gordo. Nem acho que isso é tão bom também, mas está lá. Melhorou. Ele falava para mim assim que nunca ia ser igual eu, que ele não queria nada que fosse meu trabalho comigo no salão. Está lá, tudo. Aí, e não foi eu que consegui, sabe quem conseguiu? Ele. Porque não adianta eu ficar martelando e agir qualquer um de nós, ficar querendo mudar o outro. Sabe quando o outro vai mudar? A hora que ele despertar, ampliar o seu nível de consciência cósmica. Holden, não sei se você conhece Holden, Bert Holden, é um filósofo, ele é brasileiro de Santa Catarina. Aí ele fala assim, tem um livro dele que chama O Caminho da Felicidade. Aí ele fala assim, ninguém muda ninguém. Alguém só pode mudar-se a si mesmo. Se perceber as cabeçadas que está dando, né? Nossa, estou batendo demais na minha cabeça aqui, tem que lá. Então é importante isso, a gente ir pensando desse jeito.
despertando em nós essa nossa espiritualidade. E aí ele vai e fala assim, ó, o mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em sua senda de virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Porta estreita. Olha, o mundo. E Deus, quando criou, sabia disso, que à medida que a gente fosse evoluindo, que a gente fosse crescendo, saindo de idade primitiva, profissional, aí é uma história que trabalha muito isso, né? Já não é nem o espiritismo ajuda, mas quem estuda história sabe, né? Você vai saindo, fazendo aquelas transformações, aqueles cataclismos, até a gente chegar aqui. E nesse processo, ficou tudo muito deturpado, muito conturbado. E aí naquela busca assim, que a gente traz do nosso inconsciente, essa necessidade de evoluir, de crescer, ficou muito marcado pelas coisas do mundo, materialismo, dinheiro, posse, essas coisas, então viciou as virtudes. Então a gente não trabalha mais assim com essa virtude, ficou deturpado. Aí ele fala assim, ó, para Jesus falando para ela, hein? Olha, então para você alimentar, entender esse amor real, você senta com a porta bem estreitinha. Muito estreita. E essa porta, ela vai te levar a um ambiente, que é o ambiente do seu próprio coração. É o ambiente da sua própria consciência. E dessa forma você vai trabalhar, vai conduzir, vai dirigir a sua própria vida. Santo Agostinho tem um texto fantástico. Ele fala assim, ó, no texto dele, que Deus está em todos os lugares. E a gente sabe disso. Deus está em tudo. No universo infinito, Deus permeia. Aí sabe o que acontece? O Chico fala assim, mas tem um lugar que ele está mais. Tem um lugar que Deus habita mais. Que é dentro de cada um de nós. Dentro de cada um, Deus está aqui dentro. E aí o Haroldo, no estudo que eu estava vendo, ele fala assim, e aí é que vem o que Santo Agostinho quer dizer. Que Deus observa a sua vida de dentro de você. Nossa, então eu estou olhando para esse livro. Não, Deus fala assim, não, Deus está olhando para esse livro. Não, nós estamos olhando. Nós. Deus e eu. Deus e eu. Deus e vocês. Porque Deus habita em nós. E aí, na questão, né? 625 do livro do Espírito. Onde é que está escrito a lei de vida? Na consciência. Tudo que eu faço, eu sei. Na questão 919, Santo Agostinho pergunta pelos Espíritos. Né? Não, tá bom, eu entendi. A gente precisa evoluir, crescer, a gente precisa trabalhar todas essas questões aí morais do Cristo. Mas existe um meio prático, tranquilo, que leva a gente a conduzir mais suave. Como é que eu faço para eu vivenciar isso? Aí os Espíritos falam assim, um estudioso, você não sabe da antiguidade, né? Sócrates já falava, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. Necessidade real. Autoconhecimento, autoconhecimento. É necessário. Sem isso a gente não vai conseguir essa ampliação e esse caminho de evoluir. Mas tem a 919, né? Que ela é grande e quase ninguém lê. Aí, porque ela é grande mesmo. Mas aí lá embaixo, assim, ele fala um monte de coisa, embaixo ele fala assim, toda vez que você quiser entender isso a si mesmo, em alguma questão no dia a dia, gente, porque a gente fica muito ligado assim, a gente vem aqui no centro, a gente fica com essa mentalidade igrejeira, porque a gente veio de várias vidas em igreja católica, então tudo é na igreja. Você veio na igreja, você está pronto, você pode fazer qualquer besteira lá fora, não, fui na igreja, comprei minha indulgência. O Espiritismo trabalha com isso. É no dia a dia. Aqui é só para a gente tomar um choquezinho, ou não vou nem falar choque não, é pôr a nossa tomada de consciência,
ligado. Então, igual eu li no celular, a gente tem que ligar, aqui não está ligando, para que a gente possa vivenciar, né? Para que a gente possa virar. Então aí o Santo Agostinho fala assim, ó, toda vez que tiver algo que te incomoda na sua prática, no seu dia a dia que te incomode, quando você for dormir, você passa em revista e pensa assim, olha, e se fosse uma outra pessoa que estivesse vivendo essa situação, o que eu ia falar? O que eu iria pensar? Se eu condenar no outro aquilo que eu estou fazendo, eu posso parar agora, porque está equivocado. Porque geralmente, se a gente critica no outro, então se eu entendi que se fosse uma outra pessoa, eu iria criticar, então pode parar. É Deus dentro de mim, olhando junto comigo para a minha vida, me dando a dica. Olha a consciência, olha o caminho que você está pegando, olha as consequências. Para a gente caminhando para o encerramento, eu gosto muito de lembrar, toda vez eu lembro, o Código Penal da Vida Futura, lá do Céu e Inferno, né, no capítulo 7, em que um dos lá logo no início fala assim, ó, a causa dos nossos sofrimentos, das nossas dores, são as nossas imperfeições morais. Perfeição, o que é uma imperfeição moral? O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa avareza, o nosso ciúme, a nossa raiva, a nossa ira. O que nos faz sofrer não é o meu marido, não é a minha esposa, não é meu filho, é a minha imperfeição moral. É a maneira com que eu lido nessas relações é que faz a minha felicidade. Quando a gente vai percebendo isso, a gente entende que é uma necessidade real. Então, qual que é a maior necessidade nossa, gente, a nível de real? É a gente acordar para a nossa realidade espiritual. Paulo, lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, ele fala, desperta, ó tu que dormes. Levanta de dentre os mortos, para que o Cristo te glorifique. Para que o Cristo te dê a paz de felicidade, te glorifique. Eu gosto de fazer uma perguntinha para a gente encerrar. Qual Cristo? Porque a gente fica ligado a Cristo, a Jesus, o Cristo interno que eu sou. Porque eu sou um candidato a Cristo, vocês são candidatos a Cristo, a humanidade do planeta é candidata a Cristo, e a população do universo sem fim é candidata a Cristo. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Que Jesus possa continuar nos abençoando, nos iluminando, para que nós possamos realmente achar o que é necessário para nós.